Olá pessoal, o Saúde de hoje está começando e a gente fala de compulsão sexual. E para falar sobre compulsão sexual, a gente recebe aqui no estúdio hoje o médico psiquiatra Marco Scanavino, o Marco que é psiquiatra do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Tudo bom, Marco? Tudo jóia, Jair. Um prazer estar aqui, uma satisfação. Muito obrigado. Marco, você toma conta de um grupo lá no Instituto de Psiquiatria, né? Sim. Que grupo que é esse? É o Ambulatório de Impulso Sexual Excessivo, né? Que a gente está trabalhando lá desde 2006. Ele tem uma interface com o Programa de Estudos em Sexualidade, o Programa Ambulatorial de Transtornos do Impulso. E é um grupo de psicólogos, psiquiatras, enfermeiros que trabalham em pesquisa e assistência em comportamento sexual compulsivo. Bacana. Bom, começando a nossa pauta aí, Marco, conta para mim o seguinte, como que a gente diferencia, né, o que é, né, o desejo sexual normal do que é o desejo sexual excessivo, né? Como que a gente faz esse recorte? Jairo, atualmente o que predomina é um critério mais clínico do que um critério quantitativo, né? Então muitas vezes as pessoas me perguntam, quantos parceiros você precisa ter para ser considerado compulsivo, quantas relações por semana? E na verdade o critério que é mais utilizado não é o quantitativo, mas sim indicativos de que existe um sofrimento em decorrência desse comportamento repetitivo, que algumas vezes não é só comportamento, mas pode ser pensamentos repetitivos, impulsos repetitivos. Então que existe um sofrimento ou indícios de que está havendo um desequilíbrio, um prejuízo em outras áreas da vida. Então o sujeito começa a se afastar da família, começa a perder hora no trabalho, acaba desempregado, ou está estourando a conta bancária por conta de estar pagando por sexo, enfim, ou começa a ter muitas doenças sexualmente transmissíveis. Então, são mais esses indicativos que vão sugerir que o comportamento sexual está começando a extrapolar e, ao invés de ser algo legal, que ele está agregando na vida dele de uma forma saudável, ele está meio que passando a viver em função de, né? Então, meio que vira a balança. Ser mais do que número de parceiros, é o jeito que ele está se relacionando com a sexualidade dele. Isso. Né? Sofrendo, né? Perdendo controle, se arriscando, pegando doença, comprometendo relações familiares, trabalho. É mais esse impacto, né, do que a quantidade de parceiros. Sim, exatamente. Marco, nessa perspectiva, como que eu classifico, né? Acho que você deixou bem claro como que é esse recorte. Como que eu classifico, né, alguém que tem, por exemplo, uma ninfomania? O que é uma ninfomania? O pessoal fala, né, popularmente, ele é ninfomaníaco, ela é ninfomaníaca. O que é isso? É um termo aplicável aos dois sexos? Como que eu digo que alguém tem ninfomania? A ninfomania surgiu em meados, o termo, né, em meados do século XX, relacionado ao gênero feminino, né, mulheres que tinham um apetite sexual muito frequente e principalmente com múltiplos parceiros sexuais. Então, as primeiras descrições foram essas, mas você sabe, né, Jairo, que esses termos que acabam caindo um pouco no uso popular, a saúde acaba tentando evitar esses termos para manter um conceito. Então, atualmente, o que a gente tem na classificação internacional das doenças é o apetite sexual excessivo, que inclui ninfomania para as mulheres e satiríase para os homens, que são, na verdade, pessoas que têm um apetite sexual muito frequente e esses outros concomitantes que eu mencionei inicialmente. Quer dizer, a compulsão por sexo, o transtorno do impulso ligado ao sexo, na classificação das doenças está como aí apetite sexual excessivo. E inclui, na verdade, a ninfomania. E é o que a gente pode falar também compulsão sexual. Exato, sim. Com a mesma propriedade. Exatamente. Marco, vocês têm feito um trabalho, né, ali no grupo de vocês para tentar diferenciar um pouquinho essa questão de impulso sexual excessivo, de compulsão, o que é normal, o que não é normal, qual que é o recorte. Conta um pouquinho para a gente o que é essa pesquisa.
Essa pesquisa, ela iniciou em final de 2010, comecinho de 2011, com pessoas que vêm buscar ajuda lá no Instituto de Psiquiatria, no Ambulatório de Impulso Sexual Excessivo. A partir da busca, a gente utiliza alguns critérios diagnósticos e se preenchem os critérios diagnósticos, que são basicamente a gente observar que está havendo realmente uma perda de controle sobre o comportamento sexual. Essa pessoa é introduzida no ambulatório. Pessoas que têm transtornos de preferência sexual não entram. Isso também é uma coisa importante, porque durante muito tempo ficou uma questão se realmente haveria o comportamento sexual compulsivo descolado da questão dos transtornos de preferência sexual. Então a gente fez questão justamente de estar acolhendo essas pessoas que têm o comportamento sexual, mas muito exacerbado, para estudar um pouco em diversos níveis, né, desde personalidade, aspectos neuropsicológicos, né, que é como é que está a atenção do sujeito, a memória do sujeito, quanto isso interfere ou não nessa compulsividade, aspectos emocionais, como ele se liga, como ele se relaciona afetivamente com o outro, aspectos familiares. Quer dizer, basicamente a pessoa chega lá porque ela tem um comportamento sexual, né, que ela identifica que está excessivo. Tá excessivo, e aí vocês tentam classificar se ela tem de fato uma compulsão ou não. se é só um comportamento sexual frequente, mas que não está causando hiperativo, prejuízo. Vamos chamar assim. Hiperativo. E aí, nesse caso, ela não fica no ambulatório. Ela não entra. Ela é orientada. A não ter entra. a sua vida, Isso. enfim, mas não entra como um paciente compulsivo. Isso, né? Durante algum tempo, inclusive, a gente estava precisando também de pessoas que não tivessem compulsão para serem controles. Então, algumas dessas pessoas entravam como controles, né? Pessoas que faziam bastante sexo, mas não tinham compulsão. Não tinham compulsão sexual. Entendi. Marco, teve muita polêmica aí nesses últimos meses aí, em função do lançamento, a estreia no Brasil do Ninfomania capítulo 1, do Lars von Trier, daqui a pouquinho vem o 2, e que ele aborda essa questão da menina que conta, né, ela traz as memórias dela, né, para um ouvinte mais velho, ela conta essa questão sexual dela, que assim, foi muito intensa, todas as experiências dela, e sempre assim, ela tem um sofrimento naquilo, ela se arrepende do que faz, ela mesma se chama, eu sou uma garota má, eu fiz coisas muito ruins e tal. Isso é comum, isso é clássico da ninfomania ou do apetite sexual excessivo? A pessoa se arrepende do que faz? Eu achei muito interessante para a gente essa característica estar presente na personagem, porque você recorda, Jairo, que há um ano estava uma polêmica em relação à entrada ou não do transtorno hipersexual na 5ª versão do Código Americano de Doenças Mentais, que acabou não entrando. Mas o construto conceitual é muito interessante do transtorno hipersexual, porque eles utilizaram as evidências científicas das últimas 20 anos aí de pesquisa que tem aumentado em compulsividade sexual. E um dos critérios, que era o critério B, um dos 2 critérios B, tinha 1 e o 2, é justamente a pessoa apresentar sentimentos negativos em relação ao comportamento sexual, como arrependimento, autocrítica exacerbada, repugnância de si mesmo, né? Enfim, um pesar sobre o comportamento. Uma leitura negativa daquilo que estavam fazendo. Uma leitura negativa. A questão é complexa porque, na verdade, existe uma dinâmica de anos de um processo até o indivíduo começar a identificar que existe algo difícil, diferente com ele, que não está legal, né? Então, tem uma pesquisa americana que observou que a média de tempo em que as pessoas relatam do início dos sintomas até buscar tratamento é 7 anos, a média, né? Então, obviamente, nos primeiros tempos não existe essa crítica tão severa e ela vai se aumentando a consistência à medida que a pessoa percebe os prejuízos e não consegue parar sozinha. Marco, a gente está falando dessa compulsão por sexo, ela é mais comum entre os homens ou ela é mais comum entre as mulheres?
Ela é bem mais comum entre os homens, né? Então, em torno assim de 8-1, né? 8 homens para uma mulher. Quer dizer, é muito mais comum essa questão presente nos homens do que nas mulheres. Você acha que tem a ver com aspectos culturais, sociais, ou você acha que tem a ver mais com aspectos fisiológicos, hormonais? Eu tenho mais a impressão de ter a ver com a questão cultural, né? De como a sexualidade se expressa no gênero masculino e feminino, que no feminino é mais afetiva e mais facilmente um homem consegue viver a sexualidade menos atrelada a contextos afetivos, né? Eu acho que tem muito a ver com isto, mas acho também que a tendência é mudar um pouco, porque é interessante, Jairo, aí a gente fazer duas ressalvas. As mulheres também têm muito mais dificuldade de procurar tratamento para isso, porque elas ficam muito mais constrangidas. Tá? Então, esse é um ponto. As pesquisas com mulheres, se você dá uma olhada na nossa produtividade da pesquisa até agora, é só dado masculino, porque até agora a gente ainda tem um número de mulheres pequeno, a gente não consegue fazer uma análise estatística. E isso acontece também em outros centros do mundo que pesquisam. Então a gente tem poucos dados. Pouca informação. Mas os dados que a gente não tem visto tanta diferença de características clínicas e epidemiológicas da compulsividade sexual no gênero feminino. Né? Porque, a princípio, se esperaria uma grande diferença, justamente porque a gente está falando que existe uma questão de cultural. Marco, então você contou para a gente que até agora a gente vê mais casos em homens do que em mulheres. Entre os homens, a compulsão ou esses distúrbios de compulsão sexual, eles estão mais presentes ainda no público de homem que faz sexo com homem, homo e bissexuais, do que na população heterossexual? Ou a gente não tem dado, é tudo igual? A gente tem, assim, dados americanos de que 6% da população geral, 3 a 6%, varia um pouquinho, tem compulsividade sexual. E a gente tem dados também americanos de que em pesquisas com homens que fazem sexo com homens, em torno de 27% preenchem critérios de compulsividade sexual. Seria um índice maior ainda do que na população masculina heterossexual. Maior. Apesar de que os critérios que são usados nas duas pesquisas são diferentes, então isso ainda precisa ser mais clareado. Mas observa na nossa pesquisa, dentre esse primeiro artigo que a gente publicou, os 86 homens, 60% hétero e 40% homo ou bi, ou seja, homens que fazem sexo com homens. Então, a gente teve uma procura bem maior de HSH compulsivos sexuais. Né? Então, dá a impressão de que sim, né? De que existe uma frequência um pouco mais elevada da compulsividade sexual. Mas o que foi muito interessante, desculpa, eu não aguento, tenho que falar. Imagina, claro. O que é muito interessante é que a gente aplicou instrumentos de diagnóstico psiquiátrico, e também uma escala de para ver a severidade da compulsividade sexual, e não houve diferença nos dois grupos. Homens que fazem sexo com homens que fazem sexo com mulheres têm uma severidade equivalente de compulsividade sexual e diagnósticos, comorbidades psiquiátricas também equivalentes. Marcos, você está falando muito em comorbidade, outros transtornos associados. Quais são os mais comuns? O que a gente vê com mais frequência nesse público que tem compulsão sexual? Quadro depressivo, quadro ansioso? O que é mais comum a gente observar? Então, essa informação eu acho que é muito interessante porque eu tenho utilizado bastante nas aulas que 72% da amostra de indivíduos apresentou pelo menos um outro diagnóstico psiquiátrico. Quanto? 72%. Sendo que o mais comum 46% apresentaram um ou mais transtornos da ansiedade e 36% um ou mais transtornos do humor, sendo que o mais frequente era a depressão. E 22% preencheram critérios para risco de suicídio. E esses dados das pesquisas de vocês batem com os dados de outras pesquisas? Totalmente. Quer dizer, depressão, ansiedade e maior risco para suicídio. Totalmente. Então, isso aqui é muito interessante, porque daí você vê os dados, a idade dos sujeitos, tudo bate, né? Então, dá mais consistência de que realmente
é algo aí que a gente precisa ir mais a fundo. E por que eu gosto de falar esses dados? Justamente para desmistificar essa ideia, né, de que muitas vezes a gente observa que as pessoas não levam muito a sério essa questão do comportamento sexual compulsivo como algo que precisa de ajuda, precisa realmente de um acolhimento, de um tratamento, né? Então eu mostro os dados e digo, olha, vocês acham que as pessoas estão se divertindo? Quer dizer, tem um sofrimento, Tem um uma sofrimento, série de outros sintomas associados. Marco, a tecnologia tem evoluído muito. A gente sabe que hoje, principalmente para os jovens, né, muitos jovens conhecem outros jovens pela internet. Tem uma facilidade muito grande pelos aplicativos nos telefones, enfim, né? Hoje a gente tem esses portais ou esses aplicativos que facilitam muito o encontro casual das pessoas, né? Enfim, uma série deles a gente nem precisa citar aqui. Mas você acha que isso, de alguma forma, assim, essa facilidade de encontrar as pessoas, pode estar facilitando, pode estar aumentando a ocorrência de compulsões sexuais? Porque às vezes eu vejo alguns jovens que têm um comportamento com esses aplicativos ou com a internet quase como se fosse um videogame, né? Uhum. Eles ficam horas na internet, horas nesses aplicativos, horas tentando achar parceiros ou parceiras sexuais, ou parceiros para namoros e tal, e fica às vezes uma coisa meio exagerada mesmo, de prejuízo em outras instâncias da vida, né? O que você acha? Você sente assim que tem essa associação de tecnologia, facilidade de encontro e compulsão ou não? Ainda é muito cedo para a gente dizer. Não, eu acho que já dá para dizer que sim, que facilita o acesso. Não dá para dizer que a causa da compulsão é a internet, mas ela facilita a expressão do sintoma e algumas pesquisas mostrando que dentre aqueles que acessam mais a internet e vão para o sexo real, apresentam mais sexo de risco sem preservativo. Então tem vários aspectos interessantes. Essa questão da facilidade já é algo que tem se confirmado, não só nesse sentido, mas vamos voltar a outra pergunta dos homens que fazem sexo com homens. Umas pesquisas americanas observaram que uma questão do comportamento sexual ser mais ativo entre homens que fazem sexo com homens é a facilidade de encontrar locais para sexo casual, né? Que você não tem a mesma correspondência nos homens que fazem sexo com mulheres. Então, a facilidade do acesso acaba permitindo a expressão dos sintomas. Né? Marco, a gente falou um monte de compulsão sexual, falou de fator de risco, falou de grupo, falou de prevalência, associação com outras doenças. E eu queria saber de você, acho que quem está assistindo a gente em casa também, assim, enfim, tem tratamento? Tem tratamento. A gente trabalha com a questão da psicoterapia, né? Inclusive a gente está na fase 2 da pesquisa, que é justamente a gente está testando o que a gente chama de psicoterapia psicodinâmica de grupo de tempo limitado. São 16 sessões. Jairo, desde 2007 a gente começou com o primeiro grupo e a gente percebeu que o tratamento em grupo agiliza muito mais a evolução, a elaboração dos conflitos internos associados, que muitas vezes estão sendo gatilhos dessa compulsão sexual. Então, a gente dá muita ênfase à psicoterapia, mas a gente também oferece alguns medicamentos que diminuem um pouco a libido, principalmente antidepressivos. Mas a gente trabalha de uma forma de oferecer, olha, acho que seria interessante, num momento inicial, diminuir um pouco a ansiedade, até para você ter mais tranquilidade para ir fazendo a psicoterapia. Uma parte dos pacientes não aceita, porque eles chegam com muito receio de ficar sem desejo sexual. E num momento que a minha vida está totalmente preenchida pela sexualidade, como é que eu vou preencher isso de uma hora para outra? Eu entendo assim. Então, nesses casos a gente, vamos dando início aos trabalhos e a gente vai evoluindo dessa forma. E outros aceitam, a gente inicia a medicação sempre numa dose bem baixa, buscando realmente uma tranquilização, uma tranquilização um pouco mais de controle, mas que o indivíduo não fique sem desejo sexual, afinal isso é saudável, é fisiológico, né?
Esse é um outro conceito. O objetivo do tratamento não é a abstinência sexual. É o controle. É o controle. Porque isso é importante, né? Que na maior parte dos outros distúrbios de controle do impulso, muitas vezes o objetivo é a abstinência, né? Se eu tenho um descontrole em relação ao álcool, na maior parte das vezes a causa, o motivo ali, o objetivo do tratamento é a abstinência, né? E com sexo é diferente, né? Porque a gente não pode, né? O sexo é uma coisa muito importante na vida, então é mais controle mesmo do que ausência ou abstinência, né? Marco, recadinho final para quem você acha que está assistindo a gente, pode ter se identificado com uma das coisas que você disse, ou algumas das coisas que você disse. Como faz, né? Assim, como vence essa... Eu acho que assim, a grande dificuldade é assim, vencer a barreira para chegar lá no médico, né? O que você pode falar aí para encorajar a pessoa a buscar ajuda, a buscar algum tipo de suporte? Eu penso que os profissionais da saúde gradualmente estão se tornando mais aptos a lidar com as questões da sexualidade e estão, aos poucos, se tornando mais acolhedores a essas questões. Particularmente, em São Paulo existem alguns centros que estão se aprimorando nesse sentido. Lá no ambulatório de impulso sexual excessivo, no Instituto de Psiquiatria, nós realmente temos nos organizados para estar acolhendo não só os pacientes, mas as pessoas que tenham alguma questão, alguma dúvida, né? Então, existe um e-mail, existe um site da gente, que é o www.compulsãosexual.com.br, onde ali já tem várias informações e ele pode também escrever um e-mail, tirar dúvida, que isso é muito frequente e a gente responde todos. Marco, muito obrigado pela tua ajuda. Obrigado. Queria agradecer a tua participação e as informações super importantes e novas que você trouxe para a gente. Legal, agradeço. Obrigado, viu, Marco? Pessoal, o Saúde de hoje fica por aqui. Se você quiser saber mais novidades, acompanhe a gente na próxima semana. Valeu e até a próxima.